meus irmãos, retornando, é a terceira vez, e eu voltaria frustrado para registro se eu não viesse aqui. Então nós tínhamos, a última tarefa era no domingo passado, era isso? Sexta. Na sexta-feira, aí surgiu a possibilidade, nós esticamos os dias e estão nos cobrando lá em registro a nossa ausência. Então amanhã nós estaremos voltando. Eu quero repetir da alegria de estar aqui, né? Ver a Mara ali, está faltando a Aguinaldo, né? Foram os primeiros que a gente encontrou. E viemos falar do nosso Mestre Jesus. Naquele dia, ele estava ali com as pessoas e abriu a boca dizendo que não se pode servir a dois senhores. Ou se agrada um e despreza o outro, ou adota o outro e esquece o outro, termos nós. Mas nesse momento chega um moço, que o Evangelho chama de mancebo, que é um homem novo, e se aproxima dele e fala: meu bom mestre, o que eu devo fazer para entrar na vida eterna? Ele responde ao moço: por que me chamas bom? Bom só Deus é. Mas se queres entrar na vida, segue os mandamentos. Quais mandamentos? E Jesus elenca alguns: não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, honrar pai e mãe, amar o próximo como a si mesmo. Diz: mas isso eu já faço desde que eu cheguei à mocidade. E Jesus replica: se queres ser perfeito, vai, vendes tudo o que tens, distribua aos pobres e terás o tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O moço, ouvindo as palavras de Jesus, se afasta triste, porque ele possuía muitos bens. Aí Jesus reúne os seus companheiros e diz: dificilmente um rico entra no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, para a gente pensar sobre esta colocação de Jesus, aquele moço, ele era bom e cumpria os mandamentos. Respeitava os pais, não matava, não roubava, não levantava falso testemunho, não adulterava. Segundo as palavras dele, amava o próximo como a si mesmo. Mas faltava algo. Ainda era escravo dos bens materiais. Jesus não está condenando a riqueza. Está dizendo que dificilmente um rico entra no reino dos céus. Dificilmente significa há possibilidade. Então esta é a mensagem de Jesus para aquele moço. Ele já tinha virtudes. Aí nós vimos a continuação, que chega um senhor, um cidadão, e fala para ele: meu senhor, diz para o meu irmão que divida comigo a herança. Jesus olha para ele assim: quem me designou repartidor de bens? Mas olha aquele homem. Diz: vou te contar uma historinha. Um homem muito rico produziu muitos grãos e, dado todo o volume do que ele possuía, ele pensou consigo mesmo: o que farei? Os meus celeiros são pequenos,
Eu sei, vou destruí-los, construir grandes celeiros, agasalhar ou acumular todos os meus bens, tudo aquilo que eu possuo, e vou dizer para mim mesmo: alma minha, regala-te até toda a sua vida. E Jesus diz, naquele momento, Deus lhe fala: nécio, hoje mesmo demandarei a tua alma. Então vejamos os ensinamentos de Jesus nesses dois tópicos. Primeiro, aquele que queria entrar na vida eterna, mas que ainda estava preso às coisas materiais. E o outro, que não pensou nos arredores. Não pensou, de repente, o meu vizinho não teve uma colheita satisfatória como a minha. De repente, tem gente passando fome aos arredores e eu posso distribuir da fartura que eu possuo. Mas pela ostentação, ele derrubaria seus celeiros menores, construiria maiores e se regalaria para o resto da vida. Aí nós vamos avaliando a mensagem de Jesus. Alguém poderia pensar: Jesus não gostava de pessoas ricas. Jesus era amigo de José de Arimateia, que era um homem influente no reinado de Herodes. Tanto é que o sepulcro onde Jesus foi colocado após a crucificação era de José de Arimateia, que requisitou o corpo de Jesus. Porque à época os crucificados permaneciam crucificados, apodrecendo na cruz. E ele pediu ao poder da época que concedesse o corpo de Jesus e sepultou no seu sepulcro. Aí todos nós sabemos o que aconteceu. Interessante, porque sempre fala assim: Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Consta que Jesus foi crucificado na sexta-feira. Hoje eu estava lendo alguma coisa e achei isso também. A NASA, fazendo um estudo, diz que Jesus foi crucificado no dia 13 de abril do ano 33, fazendo lá uma análise científica da eclipse que houve em determinado dia, e que o Evangelho fala que após a crucificação rompe-se os véus do templo. Alguém pensa que foi o templo de Jerusalém que aconteceu algum fenômeno. Rompe-se os céus. Há um fenômeno naquele momento, segundo narrativas evangélicas. E então consta que realmente naquele dia houve uma eclipse e que a lua hoje nós vemos a lua vermelha, né? A lua de sangue e tal. Então, um fenômeno semelhante. Aí, era uma sexta-feira. Ele ressuscitou no domingo. Então, sábado fez um dia. No domingo fez 2. Logo, ele ressuscitou no segundo dia. E não no terceiro. Ah, mas Maria de Magdala foi ao túmulo no terceiro dia. É outra história. Mas ele já estava ressuscitado. Tanto é que ele aparece para ele, não saiu do túmulo. O túmulo estava vazio. E ela vê alguém que pergunta para ela: que procuras, mulher? Ah, o meu mestre, que não está aí. Aí ele chama Maria. Maria, ela olha Jesus e vai ao encontro de Jesus, vai para abraçá-lo. Ele diz: não me toques, eu ainda não subi ao Pai. Vale refletirmos sobre isto. Maria vai, diz aos meus discípulos que me aguardem na Galileia,
Ela vai dar notícia, alguns acreditam, outros não, sobretudo Pedro. Se Jesus tivesse que aparecer, claro que seria para mim primeiro, e não para uma mulher. Mas, dias depois, eles estão na Galileia. Até antes disso, 2 discípulos estão no caminho de Emaús e percebem que ganham a companhia de uma terceira pessoa e que vai conversando com eles. Chega a Emaús, eles vão tomar lanche, fazer a refeição. O cidadão toma do pão e parte. Nesse momento eles veem que é Jesus que está com eles e que logo desaparece. Eles estão na Galileia, portas fechadas. De repente ouve uma voz: paz seja convosco. É Jesus. Conversa com eles. Tomé não estava. Quando Tomé está presente, eles relatam o fato e dizem: não creio. Eu só creio se vê-lo. Tudo bem. Dias depois, eles estão, Tomé estava. De repente, paz seja convosco. E lá está Jesus à frente deles. Tomé, vem cá. E ele vai. Toca as chagas. Ele toca e se prostra diante de Jesus, chamando meu Senhor. Jesus disse: Tomé, tu creste porque viste. Bem-aventurados os que não precisam ver para crer. Esta colocação faz-nos fazer a seguinte análise. Para Maria de Magdala, diz: não me toques. Eu ainda não subi ao Pai. Para Tomé, toque-me. Significa: já subi ao Pai. Já estou cumprindo a minha promessa de voltar, para que onde eu estiver, estejais comigo. E os homens esperam a volta de Jesus. Esquece que ele diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei com eles. Vale pensar nisso. Jesus está conosco a cada momento que nós queremos que Ele esteja. Porque Jesus não vai à procura de ninguém. Ele veio para deixar uma mensagem de reformulação, de transformação de cada um de nós. Ele curou os leprosos que o procuraram. Curou o garoto lunático que o pai trouxe a ele. Curou o cego de Jericó, porque ele bradava: Jesus Nazareno, tem piedade de mim, cura-me. Ele chega, nem vai lá, diz: traz cá esse homem. Trouxeram-no. Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Quero que me faça enxergar. Então fica curado. É o cego Bartimeu, significa filho de Timeu. Aí nós vamos refletindo sobre o ensinamento do Mestre Jesus, sabendo que nós podemos estar a cada instante recebendo seus influxos de amor, mas temos que ser o imã para atrair esses frutos, reformular o nosso íntimo. Mas é difícil. Eu diria aos queridos irmãos: é muito difícil. Não é difícil, é muito difícil. Nós ainda estamos num mundo cujo estágio é expiações e provas. Nós saímos lá do primitivismo e adentramos no mundo segundo grau de expiações e provas, que significa reparar aquilo que nós deixamos por fazer
e sermos provados para ver se passamos de ano. Nós entramos na escola, estudamos, não sei como está hoje, se tiver professor aqui me conte, mas de período em período temos uma prova. Neste período nós estamos espiando, olhando as lições, ouvindo o professor, e de repente somos provados. Aí vamos saber se passamos de ano ou não. Porque muitas vezes nós na vida material só estudamos para a prova. Não estudamos para o nosso conhecimento e para as nossas atitudes. Então a proposta de Jesus para nós é que façamos cada dia da nossa vida o exercício da transformação. Como? Como ele nos falou? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso espírito, e amarmos o próximo como amamos a nós mesmos. Aí eu me pergunto, eu já me amo? E eu me respondo, quase não. De vez em quando, de repente, tropeço. Nós somos assim. Então por que nós estamos aqui? Para aprendermos que é possível essa transformação. Aprender a amar. Aprender a perdoar. Muitas vezes eu falo, olha, você me ofendeu, mas em público, você me ofendeu, mas eu te perdoo. Só que não perdoou. Ele guarda mágoa. Porque perdoar significa tirar do nosso íntimo aquilo que está nos maltratando. E quer dizer amar em abundância. Doar. Então aí nós vamos refletindo do porquê nós vimos ao centro espírita. Diz assim, também outras religiões, só que outras religiões são com eles, não é conosco. Conosco é a doutrina espírita. Essa doutrina maravilhosa que veio no terceiro momento da história da humanidade para nos despertar para um outro momento do nosso processo evolutivo. Jesus já falava, se vós não falardes, as pedras falarão. O que ele quis dizer com isso? Se aqueles que o encontraram não levassem a sua mensagem, as pedras dos túmulos seriam arredadas. Isto metaforicamente ou simbolicamente. E viriam os espíritos a trazer um novo momento. Nós estamos nesse novo momento. Nós estamos aqui com 160 e tantos anos, precisaria fazer a conta agora, de doutrina espírita. Nós estamos fazendo 160 anos de o céu e o inferno. 167, né? De doutrina espírita. Aí alguém diz, mas o espiritismo tem pouca gente. É verdade. Jesus tinha 12 apóstolos. Depois escolheu mais 70 e falou, vão lá falar de mim, levar a mensagem. Revolucionou o mundo. Tanto é que o nosso calendário é antes e depois de Cristo. Então, somos espíritas. E é isto que me traz aqui.
Porque eu vejo nesta doutrina o caminho da redenção. Com todas as nossas dificuldades, com todos os espíritos obsessores procurando nos derrubar. Creiam nisso, queridos irmãos. Quanto mais nós procuramos nos melhorar, mais os inimigos, tanto materiais quanto espirituais, procuram nos prejudicar. Por esta razão que muitos médiuns decaem, porque não tinha a humildade necessária para vencer as tribulações. E se endeusam, eu sou médium. Esquece da humildade, esquece que a mediunidade é uma faculdade para servir, não para ser servido. Daí vem a vaidade, o orgulho, a presunção, e os bons espíritos não permanecem onde há orgulho, vaidade, presunção, egoísmo. Eles se afastam. Até melhor dizendo, nós nos afastamos deles. E se nós nos afastamos dos bons, entramos em contato com os maus. Então essa é uma advertência, eu diria, se me permitem, àqueles que porventura neste recinto tenham mediunidade. Se alguém chega e diz, olha, a comunicação que você recebeu hoje não está de acordo com a mensagem de Cristo. A pessoa diz, espera aí, mas isso foi meu guia que disse. E meu guia é meu guia. Se ele for humilde, vai dizer, eu vou rever, vou analisar a mensagem, vou procurar nos textos da doutrina de reconhecer. Então é importante refletirmos sobre isso. E digo aos irmãos que, sobretudo, os médiuns de cura são mais assediados. Mas, naquele dia, um publicano, chefe dos publicanos, em Jericó, ouviu falar que esse tal de Jesus Nazareno estaria em Jericó. Acho que todos sabem o que significa publicano. Eu só repito aqui para reforçar. Eram aqueles que resgatavam em haste pública o direito de tributar as pessoas. Eles entravam no leilão, ganhavam e começavam a cobrar tributos das pessoas para Roma. Aí eles tinham o seu percentual. Logo eram odiados. É gostoso pagar imposto, né? Quem paga imposto aqui, muito bom. Sobretudo quando o dinheiro que se dá ao Estado não vai para o Estado, sabe? Porque ir para o Estado significa reverter a população. Muitas vezes o nosso dinheirinho tem um outro destino. Mas ele era o chefe dos publicanos. Quando ele ouviu falar, ele teve vontade de conhecer esse tal Jesus Nazareno. Eu sei que ele vai me xingar no caminho, mas o nome dele era Zaqueu. Um pouquinho menor que o meu querido Vanderlei. Gordinho, requinho. E quando ele ouviu falar, ele disse, mas eu não posso entrar no meio da multidão. Eles me odeiam. Aí ele matutou e disse assim, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou correr, vou subir naquele sicômoro. Sicômoro é uma árvore também conhecida como figueira brava. E ele fez isso. Devia ser engraçado, aquele homem baixinho, riquinho, riquíssimo, não era riquinho, correndo na multidão, de repente uma tropeçada aqui e tal, sobe na árvore e fica à espera de Jesus. E de repente Jesus veio.
e vai na sua direção. Chega ali naquela árvore, olha para cima e diz: Zaqueu, apressa-te a descer, porque é necessário que hoje eu me hospede em sua casa. Consta que o Zaqueu não desceu, ele rolou da árvore e correu para sua casa, para orná-la a esperar aquele cidadão. Ao final da tarde, Jesus chega e ele está à porta. E vai logo dizendo: Senhor, eu quero dar a metade da minha riqueza aos pobres. E aqueles que porventura eu tenha prejudicado, eu quero restituir em quádruplo. Jesus olha aos seus discípulos e diz: hoje a salvação entrou nesta casa. Ele não disse: hoje Zaqueu se salvou. A salvação entrou na casa de Zaqueu. Valeria, a partir dali, o seu livre-arbítrio. Naquela noite, Jesus falou àqueles que estavam com ele sobre a parábola dos talentos. Todos aqui já ouviram. Quando um senhor rico ou um rei, como queiramos, foi empreender uma viagem, e lá ele chamou 3 discípulos. Deu ao primeiro 5 talentos. E falou assim: fica com ele, e quando eu voltar, tomarei conta. Ao segundo ele deu 2 talentos, e repetiu a frase. Ao terceiro ele deu 1 talento, e também deixou o seu critério. Quando ele fez a viagem e retornou, chamou os 3 para a prestação de contas. Ao primeiro, que tinha recebido 5 talentos, ele disse: Senhor, os 5 talentos que me confiaste estão aqui, e mais 5 que eu produzi com ele, com os empreendimentos que fiz com ele. Ele recebe os 10 talentos, elogia aquele servo e diz: fosse justo no pouco, muito lhe será confiado. Ao segundo, a mesma coisa. Ao terceiro: Senhor, eu sei que o Senhor é severo, que ceifa onde não semeia. Então eu enterrei o seu talento, e ele está aqui, devolveu. Ele contempla aquele cidadão, e servo preguiçoso e fiel, pega esse talento e dá para quem recebeu 5. A quem muito tem, mais se dará. A quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas espera aí, mas se não tem, o que será tirado? Vale refletirmos também. Muitas vezes eu não tenho bens materiais, mas eu tenho inveja de quem tem. Eu tenho raiva daquele que está progredindo. De repente, até aquilo que eu poderia ter, eu perco. Então, este é o ensinamento dos talentos. Quando eu lia esta parábola, eu disse: mas coitadinho, recebeu um talento. O que ele vai fazer com o talento? Aí eu vou para a enciclopédia, para o Dr. Google, e lá diz assim: naquele tempo, um talento dava para comprar 6.000 ovelhas e 1.200 ou 1.200 bois. Se não era um realzinho nosso. Mas essa fica para nós, né,
com o ensinamento. Todos nós temos talentos. É claro que uns têm mais, porque já caminhou mais, já aproveitou mais as oportunidades. Mas nós temos. Há um ensinamento que quem mais tem, mais deve. Aquele que tem pouco, faz como a viúva, dá o óbolo, as 2 moedinhas. Que não significa moeda para o templo. Jesus falava de coisas espirituais. Não há pobre que não tenha algo para dar. E não há rico que não necessite de algo. Quantas vezes nós encontramos pessoas riquíssimas que querem se aconselhar conosco? Certa feita, um jovem conversando comigo disse: seu Laureano, eu tenho fazendas, no plural, tenho carros, no plural, tenho namoradas, também no plural. Eu só não tenho uma coisa, senhor. Pois não, eu não tenho felicidade. Eu vi um jovem pobre à minha frente. Porque quem não é feliz sofre. Não é feliz, não vive, não tem sorriso. Mas como que eu posso ser feliz se meu salário mal dá para a alimentação? Se está difícil de pagar aluguel? Isso são coisas da matéria e que nós podemos trabalhar para melhorar. Mas quando nós temos Jesus no nosso íntimo, nós agradecemos as oportunidades. Mas falando de Zaqueu ainda, eu sempre pensava, mas o Evangelho nunca mais falou de Zaqueu. De repente, ele não deu a metade aos pobres. De repente, ele não restituiu aqueles que ele teria logrado. Aí, lendo um texto do livro Ressurreição e Vida, de Ivone do Amaral Pereira, eu encontro o espírito Leon Tolstói, que foi um jornalista russo, que conta a seguinte história. Logo depois da sua desencarnação, ele ali na vida espiritual, e para ele o clima onde ele estava fazendo o seu passeio era o clima russo do seu país, e ele caminhava, mas de repente ele viu algo diferente. Mudou a cor do ambiente. Ele olha à frente e vê um cidadão falando. Ele se aproxima. Vai se aproximando e percebe que tem várias pessoas sentadas em seu entorno. E ele chega e se ajunta àquela gente. De repente, um deles fala assim: Mestre Zaqueu, nós que iremos retornar ao mundo terrestre, por favor, conte-nos da sua vida, do seu encontro com Jesus. E ele passa a relatar, conta a visita, aquilo que ele sentiu. Ele que era odiado pelos judeus, aquele homem meigo, sereno, estar hospedado em sua casa, se alimentar na sua mesa, deixar os ensinamentos. E ele sentiu algo diferente. E a partir daquele momento ele passou a seguir Jesus.
Mas logo Jesus é crucificado e ele está presente. Após a crucificação, ele procura os discípulos, os encontros dos discípulos, mas eles não lhe dão a mínima atenção. Ele vai se amargurando, mas segue os discípulos. Certa feita, ele ia à casa de Maria e Marta, por casa de Lázaro, onde as pessoas se reuniam, ouviam falar sobre Jesus, procurava ajudar as pessoas, e não era aceito porque ele era publicano, ele era conhecido como publicano, e o judeu, por mais pobre que fosse, não aceitava. Mas mesmo assim, ele procurava fazer algo. Mas um dia ele ouviu falar que um jovem fariseu, doutor da lei, tinha se encontrado com Jesus e que estaria falando em tal lugar. E ele vai. Lá ele encontra Saulo, ou Saul, que ficou conhecido como apóstolo Paulo, que tinha, naquele dia memorável, a porta de Damasco, se encontrado com Jesus. E ali ele se converte. Ele queria prender o líder dos seguidores do Cristo, que a verdade eram seguidores do carpinteiro. Ele é tomado por tanta luz que não suporta e cai da sua montaria e ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não ousou falar: quem é você? Mas ele diz: o que queres que eu faça, Senhor? Ele pergunta assim: quem és tu? Sou Jesus, a quem tu persegues. Diz: o que queres que eu faça, Senhor? E ele diz: vai à casa de Simão, lá eu te direi o que fazer. E Jesus vai a Ananias, 3 dias depois, diz: vai lá à casa socorrer Saulo de Tarso. E Senhor, esse é o que persegue os seus seguidores. Diz: vai e atenda-o. Ele vai. Saulo está cego. E ele, chegando, coloca-lhe as mãos nos olhos e diz o texto: tira a cegueira como quem tira escamas. E dali Paulo segue a sua trajetória. Primeiro vai ao deserto, encontra-se com Gamaliel, que tinha sido o seu professor, o mestre do judaísmo, já convertido ao carpinteiro. Ele demanda lá por 3 anos e volta encampando a mensagem do Cristo. Ele chega à sua casa, bate a porta. O seu pai já sabe que ele tinha traído o judaísmo e diz: vai embora, você não pertence a esta casa. Ele vai aos discípulos de Jesus e eles refutam, porque ele era o perseguidor, foi ele que permitiu o apedrejamento de Estevão. Ele passou a ter essa amargura. Barnabé o entende, ajuda-o, e ele se transforma no maior divulgador da mensagem do Cristo. Então Zaqueu conta essa história. Aí nós entendemos, no anonimato ele fez o seu caminho, seguiu Jesus.
nós diríamos aos queridos irmãos nesta noite: quem vê Jesus passar, apenas viu. Mas quem encontra Jesus, jamais será o mesmo. Abro aspas para dizer, Divaldo Franco. Então vejamos, queridas irmãs e irmãos, a nossa presença aqui. Se nós somos tão poucos, se soubéssemos quantos da espiritualidade estão para nos apoiar, desde que nós não fujamos dos princípios. Nesses dias que eu tenho falado nas casas aqui, como tenho feito, eu trago uma mensagem que é um alerta para todos nós, que nos dizemos espíritas e que queremos ser espíritas. E somos fiéis ao espiritismo. Não adianta falarmos que somos espíritas e não sermos espíritas. A doutrina espírita é recomendada pelo Espírito da Verdade. É o amor e a instrução. Estudarmos para que não façamos com o espiritismo o que fizeram com o cristianismo. O cristianismo viveu 313 anos na clandestinidade, mas era fiel à mensagem do Cristo. Com o advento da liberação do culto cristão, Roma tomou o cristianismo, adulterou, deturpou, ao ponto de desfigurá-lo. Voltou o politeísmo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Depois vem mais uma divindade que é Maria Santíssima. Aí nós pensamos nessa noite, queridas irmãs e irmãos espíritas, quem foi Maria? A mãe de Jesus, verdade. As senhoras que já foram gestantes. Se falasse assim, você quer gerar em teu ventre Jesus ou Hitler? Qual seria a escolha? Então, a geração ou gestação de Jesus foi uma bênção. Ah, mas Maria era pecadora? Não sei. Isso é o íntimo de cada um. Maria era filha de Joaquim e Ana. Jovem. A palavra virgem significa mulher jovem. José era casado com uma mulher jovem. Ah, mas Jesus nasceu por obra do Espírito Santo. Aí nós voltamos a João Batista. O mesmo, segundo narrativa evangélica, o mesmo anjo Gabriel que falou com Zacarias no templo, dizendo que Isabel, que era idosa e estéril, conceberia um filho, foi o mesmo que falou com Maria. Onde houve, se tivesse milagre, se houvesse milagre, onde houve o milagre? Uma mulher idosa e estéril ou uma mulher jovem gestada? Ah, mas Jesus diz assim: eu não vim destruir a lei e os profetas. Significa, eu não vim fazer algo que não seja da lei de Deus. Então, por essa razão, queridas irmãs e irmãos, que nós procuramos falar e avançar, sobretudo agir.
do amor, levando aos nossos irmãos necessitados, aqueles que nos procuram, a mensagem do Mestre Jesus. Que Deus nos abençoe. Muita paz a todos.